Olá, agora é o nosso terceiro vídeo aqui desse ambiente, esse ambiente inicial de tag stacking. A gente vai fazer a configuração do switch 1 aqui do data center e de alguns dispositivos aqui da rede. Vamos proceder aqui com o cliente 1, vamos colocar o IP 10.1.1/24 nele. Então a gente vai abrir aqui, ele é um container Ubuntu aqui no GNS3. Então eu desconectei, eu fiz a configuração aqui do endereço. Vamos ver se eu fiz corretamente. Eu parei, iniciei o container, eu já vou mostrar como é que eu fiz a configuração. Isso. Eu parei aqui só para ver como é que eu fazia a configuração do IP aqui. Eu fiz um nano no /etc /network /interface. Aí eu tirei o comentário aqui desse auto ETH0 e desses três linhas aqui que setam a interface ETH0 como IP estático, endereço 10.1.1.1 e o netmask aí /24, né, 255.255.0. É um Ctrl X, salvei, aí reiniciei o container e subiu o endereço. Então, a gente fez aqui do cliente 1, vamos fazer agora do server 1 como 10.20.20.1. Então a gente vem aqui no server 1, que é como se fosse aí um servidor nosso, né? Um servidor físico. E vamos fazer a mesma coisa, nano /etc, network, interface. Eu vou tirar o auto ETH0, vou tirar aqui, o endereço eu vou mudar 10.20.20.1. E é isso aí. Vou dar um Ctrl X, um Y para salvar. Vamos desligar o container. Acredito que tem um comando ali para reiniciar o serviço de rede dentro do container. Mas desligando, ligando, a gente já vê se a configuração também ficou salva. 10.20.20.1 está lá nosso endereço. Neste momento, aqui o switch 1 não tem nenhuma configuração de bridge, né? Então se eu subir um IP lá, eu não vou ter comunicação ainda. Então vamos continuar a configuração aqui agora do server 2. Vamos na ordem daqui. Então vamos para o cliente 4. (10.4.4.1). Então vamos abrir aqui o cliente 4. Ele vai abrir aqui para nós nano tc network interface. E a gente já vai nesse vídeo também, a gente já vai seguir com a gravação depois nesse mesmo vídeo, já a configuração do switch 1 aí, pra gente aproveitar o mesmo vídeo. 10.4.4.1. Então vamos parar o container e vamos subir o container novamente. 10.4.4.1. Agora nós vamos fazer na sequência aqui o server 2 com 10.20.20.2. Então vamos lá, tirar aqui os comentários. Beleza, 10.20.22. Isto aí. Ctrl X aqui. A gente salva e vamos parar e iniciar o container. Ok. Agora nós vamos fazer do cliente 5. Vamos pegar aqui na ordem cliente 2, cliente 3, cliente 5. Então vamos puxar o 2 e o 3 aqui para cima. Vamos fazer agora o cliente 2, já vamos configurar o IP nele também.
estiver chato aí na hora de assistir o vídeo, porque trabalho repetitivo, você pode avançar ou colocar a reprodução mais rápida. Então 10.2.2.1. Sempre conferir se a configuração ficou correta. (10.2.2.1). Agora o cliente 3, 10.3.3.1. E daí vai nos restar ainda, vamos conferir aqui do cliente 3. Vai nos restar o cliente 5. Vamos verificar aqui que a configuração do nosso cliente, ó, faltou tirar o Auto ETH0, senão a interface não sobe. Por isso que é bom a gente sempre faz e confere. Ó, 10.3.3.1. Beleza, agora o cliente 5. O cliente 5, a gente vai colocar ele como 10.20.20, porque a gente vai colocar ele dentro da VLAN 20 para testar essa comunicação dele com a VLAN 20 aqui através dessa porta aqui, simulando uma porta num Hyper-V, né? Então nós vamos configurar ele na VLAN 20 como 10.20.20.3. Vamos tirar o comentário destas linhas aqui. 10.20.20.3. Conferindo, tranquilo. Vamos parar o container e vamos iniciar. Então, se eu fiz alguma coisa errada, pulei alguma etapa de conferência aí, que vocês tenham visto e eu não percebi, a gente vai detectar depois durante os nossos testes, a gente vai ver que algo não vai funcionar, né? Então, deixa eu vir aqui, ó, o cliente 5 está com o endereço, o cliente 3 também, o cliente 2 também, o server 2 também. Se a gente tentar pingar aqui, ó, o server 2, pingar lá o cliente 5, a gente não consegue atualmente, a gente não configurou os switches ainda. A gente configurou os endereços aqui nos equipamentos, mas não no switch. Tá. Então agora a gente vai fazer a configuração aqui do switch 1, tá bem? Eu vou dar uma pausinha aqui, já retorno e já continuo. Então a gente voltou aqui agora, deu um intervalinho. Não vou fazer editar o vídeo e colocar efeitos de intervalo, etc. Aqui não precisa, né, gente? Então vamos configurar agora o switch 1. Como é que nós vamos fazer essa configuração? A gente vai desativar o DHCP, vai colocar todas as portas em bridge e ativar o bridge VLAN filtering. Então vamos lá fazer isso. Vamos lá no switch 1. Aqui a gente vai simular um switch da MikroTik, um CHR, desculpa, um CRS. A gente vai simular ele com o uso do CHR. O CHR ele vai ser, como ele não vai ter switch chip, né? Você não tem o menu de switch, porque ele é um roteador só, né? Um roteador virtual, uma imagem. Então a gente não vai ter o switch chip para trabalhar regras e para trabalhar com non-blocking, né? O tráfego non-blocking, o wide speed que fala. Então a gente vai usar, ele vai funcionar como um switch, mas vai fazer o trabalho de roteamento, encaminhamento de pacotes, né? Não roteamento. Ele vai fazer o encaminhamento e as VLANs tudo passar pelo CPU, né? Então, como a gente tem um processador bom aqui, isso funciona, né? Vai funcionar legal, pelo menos é um laboratório aqui, não é nada de produção. Então, para fazer isso, primeiro eu vou mudar o nome aqui.
Funciona isso? Ah, funciona. Vou colocar barra no nome. Então, switch 1 do data center. Agora, para fazer esse uso como switch, a gente vai pegar as portas dele e colocar em bridge. Então, a gente vai lá no a gente vai olhar o barra interface. Vamos fazer um print, ó. Tá vendo que a gente tem todas as portas aqui, mas a gente não tem nenhuma bridge, né? Então, a gente vai adicionar uma bridge. No interface bridge, a gente vê que não tem nenhuma bridge, então a gente vai adicionar uma bridge. O que a gente vai fazer na bridge? Setar um nome para ela. Switch. Nome switch 1. Agora a gente vai dar um print, é só isso aqui, tá? Switch 1 e pronto. Por enquanto é isso aqui. A gente vai agora adicionar as portas. Então a gente vai no bridge port e vai adicionar as portas. A gente vai adicionar na bridge switch 1. Qual interface nós vamos adicionar? A gente vai adicionar a interface da 1 a 8, né? Então vamos lá, barra interface print, ó, da 1 a 8. Ao switch 1 lá, a última interface é uma bridge, né? É a própria bridge. Então nós vamos adicionar na bridge switch 1 a interface Ether 1, Ether 2, T3, 6, 7, 8. É isso aí. Então tá ali, tudo na bridge switch 1, as portas de 1 a 8. Agora quando a gente fazer o print na interface, a gente vai ver que ela é slave de uma bridge aí, ó. Ela tem o S aqui do lado da interface, o R de running e o S de slave aí, porque ela está adicionada a uma bridge. Então, se a gente agora voltar, aqui na bridge, interface bridge, ó pessoal, estou aqui usando a barra, volta lá para o início, né? Aqui. Então, se eu entro no menu interface, aí eu entro no menu bridge. Então, aqui dentro eu tenho o que eu posso fazer com as bridges, né? Essa bridge agora, nós vamos ativar o VLAN filtering nela. Então, a gente vai fazer um print detail aqui no bridge e a gente vai ver que a gente vai ter o VLAN filtering em no aqui, certo? E a gente vai fazer o quê? Set na bridge 0, VLAN filtering, yes. Tá? Isso vai ativar o VLAN filtering. Então agora está o VLAN filtering yes. E o Ether type, pessoal, aqui ó, é o 0 por 8100, tá? 802.1Q. Se a gente mudar aí para se a gente mudar para 0 por 81 a 8, ele vai ser o double tagged, né? Com o VLAN de serviço, né? Então a gente vai ter, vai ser tratado, vão ser frames Ethernet diferentes. Então a gente não quer o 0 por 81 a 8, a gente quer o 802.1Q. É isso aqui no switch 1 por enquanto. Agora que a gente já configurou a bridge para simular o switch, nós vamos configurar a porta 7 para VLAN 52 untagged. Qual que é a porta 7? A VLAN 52 é para atender o cliente 1. E o cliente 1 está aqui na porta 7 do switch. Então a gente vai vir aqui no bridge, a gente vai entrar no menu, a gente já está no interface bridge, né? Então agora a gente vai entrar no port e a gente vai pegar aqui, fazer um print, né? Tá vendo que a gente tem lá o registro número 6 das bridge ports é relacionado à porta Ether 7. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um print detail onde a interface Ether 7, tá? A gente vai ver que a gente tem a interface, a gente tem a prioridade, a gente tem
vários parâmetros aqui, e o PVID aqui é o que a gente quer mudar para 52. Então, o PVID vai ser dessa porta na bridge, vai ser como a gente configurar essa porta para ser uma porta de acesso da VLAN 52. Tá? No tradicional aí que a gente fala de VLAN, a porta 7 é uma porta de acesso da VLAN 52. Significa que é uma porta que o tráfego passa dentro do switch tagueado, mas na porta ele sai sem etiqueta, e quando ele entra na porta, o switch coloca a etiqueta nele, para ele passar então para uma porta tronco tagueada ou para alguma porta de servidor tagueado e tal. E os frame types admit all, a gente vai tratar em outro momento, mas a gente pode aqui só aceitar só tráfego etiquetado ou não. Nesse caso a gente quer só mudar o PVID para 52 para essa porta ser trabalhada como uma VLAN de acesso. Se a gente ver aqui no bridge o VLAN, no menu VLAN, a gente vai ver que não tem nenhuma VLAN a não ser a VLAN 1, que é uma VLAN dinâmica criada para o tráfego sem etiqueta dentro da bridge. Toda bridge no CHR, no MikroTik, aqui o RouterOS no caso, toda bridge trabalha com, quando você faz o VLAN filtering, ele trata todo o tráfego que está passando, como você não tem VLANs no switch, como o VLAN 1, mas ele trata esse tráfego sem etiqueta nas portas. Então, todas as portas têm o tráfego da VLAN 1 sem etiqueta, né? Então, se você plugar um computador na porta 1 ali, ele vai enxergar um tráfego, mas esses frames não são 802.1Q. Então, a gente vai deixar esse comportamento dessa forma para esse laboratório, a gente não vai tirar isso agora, não vai nem fazer nenhuma checagem de segurança em relação a isso. Mas é para vocês entenderem. Então, a gente tem que ter a VLAN 52 nessa tabela de VLANs da bridge. Que a bridge, ela compõe todas as portas de 1 a 8. A gente tem que ter essa VLAN 52 na tabela. E como que a gente vai fazer, então, para colocar na tabela e dizer que a VLAN 52 ela é para entrar na porta 7 sem etiqueta, e daí ser etiquetada e trafegar dentro do switch com etiqueta, e o tráfego que vem para essa VLAN é para sair pela porta 7 sem etiqueta. Ou seja, a porta 7 é uma porta de acesso da VLAN 52. A gente vai lá no Bridge Ports, Bridge Port, e a gente vai fazer o set lá. Na porta 7, a gente vai na porta Ether 7 e a gente vai colocar o PVID 52. Set. Tem que cuidar aqui, ó, que eu fiz um print detail, né? Você viu que ele me mostrou o flag 0 lá no início, né? Mas eu tenho que usar o 6 aqui, né? Ó, o número da entrada geral, né? Então, eu vou fazer um set 6 PVID 52 e vou fazer um print detail lá de novo. Ó, o PVID está 52. Então, já configurei a porta 7 como porta de acesso da VLAN 52. Vamos conferir? Entrando no menu VLAN, aqui dentro da bridge, né? Bridge VLAN. As VLANs estão transitando ali dentro da bridge. E vamos imprimir os detalhes aqui. A entrada 1 dinâmica, então, está configurando todas as portas de 1 a 8, inclusive a própria bridge, como sem etiqueta. E foi adicionado dinamicamente também. Por que dinamicamente? Porque como eu setei o PVID naquela porta da bridge, ele já adicionou essa entrada na tabela de VLANs para nós sozinho. A gente não teve que vir aqui adicionar essa entrada. Ele colocou lá na bridge switch 1 a VLAN ID 52 e colocou ela como sem etiqueta na porta 7. Tá, então já está configurado aqui. Agora nós vamos configurar a mesma coisa na porta 3 para VLAN 20. Então nós vamos ir na porta. Eu estou usando o CD aqui, tem que dar risada disso, achando que estou no DOS. Então a gente vai na porta, vai fazer um print, vai fazer um set 2, que é a entrada aqui da porta 3, PVID igual, e nós vamos colocar 20. Tá? Essa porta Ether 3 do switch, ela está indo lá para o servidor, para o server 1. Tá? Agora nós vamos conferir, né, o barra interface, bridge VLAN
print. Então a gente já tem lá, ó, VLAN 20 untagged na porta 3. Então a gente também vai fazer agora a próxima porta, que é a porta 4, nós vamos colocar a VLAN 55. Então a porta 4 é o ID 3 aqui, 73 PVID 55. E a gente vai imprimir aqui para ver se apareceu lá a entrada dinâmica 55 na Ether 4. E a Ether 8 vai ser o nosso tronco. Então a Ether 877. Então a nossa entrada 7 aqui, que é a Ether 8. Nós vamos... Ah, tá, agora aqui é interessante, né? Ó. Aqui vão ser tronco para as VLANs, a porta. Então eu não vou ser porta de acesso para nenhuma VLAN, a porta 8. A porta 8 vai ser tronco. Nesse caso, eu vou adicionar lá pelo menu de VLANs. Eu vou adicionar a entrada manualmente. Então eu vou ir no VLAN. E aqui eu vou adicionar agora a VLAN IDs. Eu vou adicionar o 20, o 50 a 55, 110 e 111. E eu vou colocar ele como tagged a Ether 8. Qual que é a Ether 8? É a porta aqui, ó, que está sendo o tronco para o switch 2 do data center. Então tá. Então eu vou colocar ele tagged Ether 8. E tenho que dizer, né, qual que é a bridge, né, porque eu estou adicionando em qual das bridges, né. Então ele me pediu aqui, eu vou colocar switch 1. Tá ok? Então se eu fazer um print agora, a gente vai ver que a gente tem as VLANs IDs ali. Normalmente eu crio uma entrada para cada VLAN e coloco a porta, porque facilita quando eu quiser mudar alguma coisa de uma entrada só e etc. Mas como aqui a gente tem uma porta tronco, eu vou experimentar fazer dessa maneira aqui, para a gente trabalhar dessa maneira. Eu vou deixar um asterisco aqui nestas duas configurações e vou fazer uma pausinha e já retorno para a gente continuar. Agora nós vamos, estou voltando aqui, agora nós vamos deixar essas duas configurações aqui do Tag Stack, nós vamos deixar para fazer na sequência. Eu vou configurar o switch 2 agora para a gente já verificar se tem comunicação do server 2 com o server 1. Lembrando que aqui no server 2, vamos abrir ele aqui. Eu não tenho comunicação lá com o server 1. E o server 1 não tem lá com o server 2. Então, vamos configurar o switch 2 agora e ver se essa comunicação entre os switches aí e esses equipamentos já vai ser possível. Então eu vou deixar aqui, eu vou fechar esses outros aqui para não confundir a gente e vou abrir aqui o switch 2. Então vamos configurar ele aqui. Set name switch 2/DC. Talvez no switch 1 tenha faltado remover o DHCP client. Vamos conferir lá só porque eu lembrei disso aqui e pode ser que tenha esquecido. Ó, tá vendo? Ele tá lá. Show, apagamos, removemos. Então, é bastante interessante quando a gente faz esse tipo de configuração, fazer checklists, né? Para ter certeza que não deixou nada para trás, né? Aqui eu não fiz, podia ter feito isso aqui em checklist no Trello para facilitar marcar cada um, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Vamos desativar o DHCP Client, o server aqui no switch 2. Vamos remover. Beleza. Vamos colocar todas as portas em bridge. Então vamos lá no barra interface, bridge, add. Nós vamos colocar o nome dela, switch 2. Poderia colocar só switch, mas vamos colocar aqui switch 2. E nós vamos colocar portas Ether 1, Ether 2, Ether 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bem? Então todas as portas estão na bridge. Vamos ativar o bridge VLAN filtering. VLAN filtering tá yes, 0 por 8100. Yes. Agora nós vamos configurar a porta Ether 8 nas VLANs. A gente poderia colocar a VLAN de 2 até 4090, 4094 para facilitar, né? Mas o interessante é que se tiver alguma coisa errada aqui, passar coisa que não devia, eu costumo fazer o setup só das que eu estou utilizando nos troncos. Então agora nós vamos fazer lá na porta 8, então vamos entrar no bridge VLAN e vamos adicionar na bridge switch 2, nós vamos adicionar a VLAN, os VLAN IDs 20, 50 a 55, 110 a 111, né? Poderia ser vírgula também. E nós vamos adicionar essa tabela de VLANs, vamos dizer que elas passam etiquetadas, tagueadas na porta 8. A tagged na Ether 8. Vamos dar um print. Tá lá. Nossa tabela de VLANs criada, né? As VLANs ID 1, 20, 50, 55, 110, 111. Estão criadas. Nós vamos configurar a Ether 1 na VLAN 20 sem etiqueta. Então nós vamos vir aqui, lembrando que é porta de acesso, né? Então bridge port. A porta 1 é porta de acesso da VLAN 20. Então nós vamos colocar na porta 1, PVID 20, e no barra interface bridge VLAN, a gente vai ter a VLAN 20 tagged na 8, mas untagged na 1. É o que a gente vai ter. A gente vai configurar a Ether 3 e a gente vai verificar esse uso do VLAN IDs em conjunto numa mesma entrada aqui. Já fiz a utilização bem poucas vezes, assim, com múltiplas entradas, né? Mas aqui, teoricamente, a gente precisaria, se esse estilo de configuração aí no RouterOS funciona, aqui a gente já precisaria ter comunicação, porque essa Ether 1 é a comunicação lá com o server 2, vamos confirmar isso? É a Ether 1 to server 2, né? ETH0 do server 2. Então, nós já deveríamos ter comunicação entre esses dois, camada 2, entre esses dois servidores. Tá, então a gente já tem comunicação agora, camada 2 entre esses dois servidores, está pingando. Server 2 pinga o server 1. E o server 1 agora precisa pingar o server 2. Então tá ok, a gente já está tendo a comunicação. Então essa configuração inicial ali funcionou legal. Vou deixar esse ping rolando aqui, porque nós vamos mexer aqui e já vamos confirmando o funcionamento. Então agora nós vamos colocar Ether 3 como tronco para as VLANs 20, 53 e 54, porque a Ether 3 é que leva aqui para esse Hyper-V com Proxmox aqui, que está sendo simulado como um roteador aqui, só com desenho diferente de servers, né? Então, nós vamos fazer essa configuração aí, vamos confirmar aqui se é essa porta aqui mesmo.
É a Ether 3 mesmo que leva a VLAN 20, 53 e 54 para lá. E a VLAN 20 a gente vai fazer o setup aqui nessa porta aqui desse Hyper-V Proxmox e vai fazer o encaminhamento dessa VLAN sem etiqueta aqui para o cliente 5, da VLAN 20, e aí o cliente 5 também já vai poder pingar os dois servidores ali. Então vamos fazer isso daí. Então nós vamos na porta Ether 3, elas vai ser target. Então nós vamos lá no bridge VLAN. E nós vamos colocar aqui a 20, 53 e 54. Elas são tagged na porta 3. Então nós vamos adicionar a bridge switch 2. VLAN IDs nós vamos colocar 20, 53 e 54. Nós vamos colocar eles tagged etiquetados na porta 3. Tá? Então o VLAN essa VLAN ele diz que já está adicionada, né, a 20. Então eu não consigo setar por aqui, né, dessa maneira aqui, porque eu já tenho ela lá naquela entrada lá, ela tagged na Ether 8, né, aquelas VLANs lá. Então a 20 eu tenho que colocar ela tagged lá também na Ether 3. Aí que eu vou descobrir agora se eu consigo. Como eu adicionei uma entrada lá com esse conjunto, né? Provavelmente eu não vou conseguir setar só a 20 tagged, a 20, a 53 e a 54, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Switch 2 VLAN ID 53 e 54, tagged na 3, né? Então, só que ele está no range lá, ó. Também não consegue, né? Porque a VLAN já está lá. Então, o que acontece? Se eu alterar aquela entrada no bridge VLAN, se eu alterar a entrada 1 pela ser tagged na 3, eu vou estar passando todas as VLANs para 3. Então, aqui eu tenho que verificar de uma maneira, se teria como setar isso lá na VLAN. Vamos fazer um print detail. Vamos ver o seguinte, ó. A entrada ela vai ser, se eu colocar tagged na Ether 3, ele vai valer para todas essas VLANs, tá? Então a gente vai refazer esse tronco aqui da porta 8. Nós vamos refazer em ambos por enquanto nesse switch, mas a ideia é que então depois no outro também, caso necessário, a gente faça isso. Mas aqui eu vou refazer, eu vou remover. E quando eu remover a configuração, vocês vão ver que esse tráfego aqui nesses servidores vai parar de funcionar. Eu vou fazer o seguinte, remove 1, que é essa entrada aqui que a gente adicionou essas múltiplas VLAN. Se eu fizer um print, você vai ver que a gente continua com a 20 sem etiqueta na porta 1, porque a 20 a gente configurou a porta 1 como porta de acesso. Então, a gente... viu que parou o ping aqui, né? Então já teve bastante loss ali, ó, 6% de loss. Então agora eu vou configurar de novo, ó. Eu vou adicionar, então, VLAN ID, eu vou adicionar o 20, tagged na Ether 8, da bridge switch 2. Tá? Então é o 20, 50 a 55. Então eu tenho agora as VLANs separadas, né? A 20 ela está sem etiqueta na 1 e com etiqueta na 8. 50 até a 55 com etiqueta na 8. 110 e 111 com etiqueta na 8. O tráfego aqui entre os dois servidores já retornou a funcionar.
porque a VLAN 20 já está passando. E agora eu consigo fazer a configuração da Ether 3. Então, eu vou adicionar na bridge switch 2, a VLAN ID, na verdade eu vou colocar aqui, ó, 7, o 53 é a entrada 5 aqui, a VLAN 53, essa entrada aqui, ó, 7.5, tagged, eu vou dizer que o 5, ele é tagged na Ether 8, que já está lá, que é a que precisa continuar, e agora também na Ether 3, tá? Então é na 3 e na 8 a VLAN 53. A VLAN 20 também é tagged na 8 e na 3. Tá bem? E continua untagged na 1 porque é a porta de acesso lá que foi configurada no bridge port. Agora a VLAN 54, mesma coisa que eu fiz aqui com a 53, eu vou fazer com a 54. 7.6, tagged na 8 e na 3. Então, vou fazer um print. Então, estou encaminhando para a porta, a VLAN 54 para 3 e para 8. E a 53 também, 3 e 8. Então, agora a 50, 51 e a 20 vão para o Ether 2, tá? Que é essa porta aqui para esse que vai fazer o edge aqui, que é o trânsito com as operadoras e o trânsito IP para a nossa rede. Então é a 50, 51 e a 20 para a porta 2. Então a gente vai fazer o seguinte, 7 da 50, vamos fazer a 20 primeiro, 7 e 1. Então a gente vai lá no 7 e 1 que a gente fez antes aqui, ó. Ele estava tagged na Ether 8 e na Ether 3. Então agora ele também vai ter que estar tagged na Ether 2. Então eu vou acrescentar a Ether 2. Tá? Beleza, 50 e a 51 agora. Então eu vou fazer 7. O registro aqui é o 2. Tagged atualmente ele está na Ether 8. Tá? E eu vou acrescentar a Ether 2 nesse tagged dele. Tá bem? Do 51, que é o próximo registro, que é o 3. Ele já está tagged na Ether 8. E eu vou acrescentar o tagged dele também na Ether 2, na porta 2. Tá bem? E agora nós vamos fazer um print. Está aqui o 50 e o 51. Está na Ether 2 e na 8. E a 20 na 2, na 3 e na 8. Agora nós vamos fazer a porta 5, Ether 5. Vai passar o tráfego estaqueado da operadora 1 e da operadora 2. Tá? E vão passar as VLAN 50 a 55 target. Nesse caso aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. A 110 e 111 já estão aqui entrando na porta 8 e vão sair para 5 também. Então, nós vamos fazer assim, a 8 e a 5, para as entradas 8 e 9 da nossa tabela de VLANs, que são as duas últimas aqui. E para 50 a 55, nós vamos colocá-las também na porta 5. Então, a 50 e a 51 é 2, 8 e 5, né? Então, vamos pegar aqui o nosso 7.2 e o 7.3. Ó, o 7.3 tagged na 8, na 2 e na 5. Tá? O nosso 7.2, que é a 50, né? A 51 a gente acabou de fazer, vamos fazer a 50. Também na 8, na 2 e na 5. Tá? O nosso agora 52, que é nós vamos fazer um 7.4, tagged na 8, que é onde ela já está, e na 5, que é para onde eu quero agora. A nossa entrada 5... A nossa entrada 5 da VLAN 53, ela já está na 3 e na 8. Então, elas mantêm e vai acrescentar Ether 5. Tá?
Vamos fazer um print, ver se está ficando certinho. 50, 51, 52, 53. Agora nós vamos fazer do 54. 7, 6. Ela já está tagged na 3 e na 8. E nós vamos colocar na 5. Tá? A entrada 7, que é da 55, ela só está na 8. E nós vamos colocá-la também na 5. Tudo etiquetado. Então, vamos fazer um print. O que acontece das 50 a 55, e a 110 e a 111, tem que estar na 5 e na 8. Está na 5 e na 8, está na 5 e na 8, está na 5 e na 8. 5 e 8, 5 e 8, 5 e 8, 5 e 8. Algumas estão só na porta 2, como é o caso da 50, 51 e 20. Então, a 20, a 50 e a 51 estão na 2. Algumas também estão na 3, como a 20, a 50 e a 54. Desculpa, 20, a 53 e a 54 estão na 3. Isso. E a 1 é untagged na VLAN 20 untagged na porta 1. Então, era isso aqui para configurar o nosso switch 2. Agora, nós podemos seguir com a configuração. Vamos verificar se a comunicação aqui dos nossos servidores ela continua. Tá certo? A gente pode até já verificar se há comunicação desse CHR Edge. A gente ainda não configurou ele com os IPs, né? Depois que a gente for configurar, a gente já vai verificar se há comunicação. Agora a gente vai fazer um próximo vídeo para seguir então com a configuração final. A gente vai retornar para fazer o tag stacking, lá do tráfego do operador e testar as traduções. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ingress filtering e verificar se o ambiente está funcionando como a gente esperava que fosse funcionar.